pessoal, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje nós vamos falar sobre o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? Então, o que acontece? Qual o contexto aqui, né? Em alguns casos específicos, né? Por exemplo, quando nós temos baixa oferta de energia por causa da diminuição da produção, ou quando nós temos um aumento inesperado da demanda, né? Então, esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda, ocasionado por qualquer tipo de problema, né? Precisa ser analisado e resolvido, certo? Então, existe um comitê que faz essa avaliação. E é isso que a gente vai entender hoje, né? O que ele faz e como ele funciona e quem são os seus participantes, certo? Mas primeiro, quero deixar aqui o convite para vocês conhecerem o nosso curso de 50 horas sobre o mercado livre de energia, né? Então esse curso ele tem 32 horas de aulas já gravadas, né, o formato de videoaulas, 18 horas de aulas ao vivo. Aqui temos um vídeo que fala e, né, explica um pouquinho sobre o curso. E aqui, seguindo, nós temos a apresentação com o conteúdo, né? Só para vocês entenderem o conceito de aulas ao vivo, as turmas estão sempre abertas. Então, no momento em que você compra o curso, automaticamente você já pode participar de qualquer uma das turmas. Por exemplo, a turma S1 é a turma que vai acontecer no dia 8 de abril até 13 de maio. Já a turma, por exemplo, S4, ela começa dia 14 de outubro, né, e vai até o dia 18 de novembro. Então temos 4 turmas ao longo de 2023, com datas distintas. As aulas serão aos sábados, então são 6 sábados, 3 horas de duração, totalizando 18 horas. Nas aulas ao vivo, eu vou tirar as dúvidas sobre as 32 horas de aula, né? E ao mesmo tempo eu vou complementar com um material um pouquinho mais avançado, certo? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso conteúdo. Então vamos lá, né? O que é o CMSE, né? Então o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? De acordo aqui, ele coloca assim: o comitê foi criado pela Lei 10.848. Essa lei aqui, pessoal, também é conhecida como Marco da Comercialização de Energia, né? Com a função de acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional. Então, aqui, de acordo com o decreto, né, será presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia e terá a seguinte composição. Então, ele coloca aqui, ó, 4 representantes do Ministério e temos ali os titulares dos órgãos a seguir, né? Então, temos aqui a ANEEL, temos a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a Câmara de Comercialização de Energia, né, a CCEE, a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, e o Operador Nacional do Sistema, ONS. Então, são grandes instituições, né, que têm um vasto conhecimento e controlam certa parte do segmento do setor elétrico, né? Então, realmente, né, é um comitê bastante robusto, né, para fazer esse monitoramento permanente. Bom, e o que faz então esse comitê, né? Então aqui diz, ó, compete ao comitê as seguintes atribuições. Então, acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização, importação e exportação de energia elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados, né? Então essa é a primeira, né? Aqui nós notamos que o mercado internacional, ele é um mercado que ele impacta, né? Na verdade, o mercado internacional é uma composição, então ele é um mercado que impacta no outro, né? Mas o mercado internacional, olhando do ponto de vista do Brasil, né? Quando nós temos um excesso de oferta ou uma escassez, né, por exemplo, de petróleo no mundo, isso vai impactar o preço dos combustíveis, que por sua vez impacta no preço dos derivados, né? Então nós temos aí, né, desde a cadeia do plástico, né, os polímeros, até também os combustíveis, né, derivados de petróleo.
E a energia elétrica nós temos também um impacto, né? Porque as termoelétricas utilizam também combustíveis ou biocombustíveis e toda a cadeia, né, de combustíveis sofre com o mercado externo, né? Então, o comitê ele precisa ter algumas estratégias, né, já engajadas, né, para que quando ele perceba alguma mudança no mercado internacional ou quando tem algum problema interno, né, ele já acione os gatilhos para poder normalizar a situação, né? Aqui nós temos então, seguindo, né, a avaliar as condições de abastecimento, de atendimento relativamente às atividades referidas no inciso 1º deste artigo. Então, aqui ele está citando, né, o artigo no site, em horizontes pré-determinados, né? O que é o horizonte pré-determinado? Bom, a ONS ela trabalha com um horizonte de até 5 anos no planejamento, né, de operação do Sistema Interligado Nacional. Então, nós temos ali o período de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então, ela tem todo um planejamento para isso. A EPE ela já trabalha com horizontes maiores, né? Para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, se nós temos uma usina que recebeu a outorga, mas vai entrar em operação comercial somente depois de 6 anos, 7 anos, né? Por exemplo, não cabe mais à ONS emitir o parecer de acesso, por exemplo, porque ela não consegue fazer isso dentro da forma do planejamento. Então, quem faz essa emissão é a EPE, justamente por causa, né, da estrutura que tem e do objetivo que tem. Para vocês terem uma ideia de como funciona essa questão do planejamento, por isso que é importante o comitê. Assim, todas as autarquias, as empresas públicas, né, elas vão conversando entre si, cada uma resolve uma parte do problema, né, e monitora, então, dentro da sua especialidade, dentro da sua capacidade também. E seguindo aqui, temos no item 3, né, então, realizar periodicamente análise integrada da segurança de abastecimento e atendimento ao mercado de energia elétrica, de gás natural e petróleo e seus derivados, abrangendo os seguintes parâmetros. Então, eles colocam aqui demanda, então, demanda, oferta e a qualidade dos insumos energéticos. Aqui eles explicam, né, considerando as condições hidrológicas, perspectivas de suprimento, né, porém, nos dias de hoje, esse tipo de análise, acompanhamento é um pouco complexo, né? Por quê? Quando a gente pensa em mercado, pensando em 2023, né? Pensando, não como era antes, mas pensando nas tendências, né? É muito complexo você ter uma entidade centralizadora avaliando demanda e oferta, porque ela não tem como saber qual é a real demanda, né? E ela não tem como saber qual é o tamanho da oferta que deveria ser empregada, né? Então, talvez no modelo futuro, e aí nós voltamos àquele assunto que já vimos em outros vídeos, né? Que é o mercado descentralizado. Então, olha como faz sentido isso, né? O comitê, se ele precisar avaliar um mercado separado em transmissão e distribuição, isso é um cenário, né? Mas se ele precisar acompanhar um mercado entre transmissão, distribuição e microredes, fica um pouco mais fácil, né? Por quê? Porque os gestores de microredes, eles vão conseguindo acompanhar esses pequenos nichos, né, essas micro-regiões, micro-necessidades, e o mercado vai se ajustando, né? Então, o próprio comitê ele precisa se adaptar aos novos mercados. Então, se no passado nós tínhamos um modelo de grandes usinas, né, usinas, por exemplo, Itaipu, né, que geram um volume de energia muito grande e atendem muitas unidades consumidoras, agora a tendência no futuro é a geração descentralizada, onde é um modelo que faz mais sentido porque ele é resiliente, né? Então você tem micro e mini unidades geradoras, né, em toda a matriz elétrica se autoajustando em microredes. E aí entra também o conceito de armazenamento distribuído, e aí nós temos o RED, né, que são os recursos energéticos distribuídos. E aí nós temos então o futuro do setor elétrico, que já é presente aí em mais de 50 países, né?
Ou seja, o RED, que é um modelo, né, chamado de recursos energéticos distribuídos, ele já está sendo implantado no Brasil. Para vocês terem uma ideia, né, começa com a micro e mini geração distribuída, isso lá com a resolução 482, lá em 2012, né? E vai avançando para novas políticas para o sistema, né? Onde o próximo passo é o sistema de armazenamento distribuído, que já tem, né, já demos um passo inicial com a Lei 14.300, que já fala em microrredes, né? E já temos também estudos da EPE para implantação desses recursos. Então, o comitê ele precisa, né, se adaptar à realidade do mercado. Então, essa questão de tentar, né, colocar qual é a demanda correta, a oferta correta, talvez isso mude com o tempo, né? Então, vamos lá. Então, esse parâmetro aqui de demanda e oferta e qualidade. Qualidade tudo bem, né? Qualidade é uma questão que pode ser mantida, né? Bom, vamos lá. No item B diz configurações dos sistemas de produção e de oferta relativos aos setores de energia elétrica, gás e petróleo, né? Isso, bom, esse mercado vai se manter por um bom tempo ainda, né? Configurações dos sistemas de transporte e interconexões locais, regionais e internacionais relativamente ao sistema elétrico e à rede de gasodutos. Depois nós temos aqui, né, a próxima função, que é identificar dificuldades e obstáculos de caráter, veja, caráter técnico, ambiental, comercial, institucional e outros, né? Aqui nos outros a gente pode pensar também na questão política, né? Porque se a gente for pensar um pouquinho, né, é mais político do que técnico, porque assim, se a gente fosse pensar só numa questão técnica, né, nós teríamos ali um horizonte de 30 anos com todo um planejamento contínuo sem interrupções, né? Porém, as políticas públicas, né, elas afetam o planejamento. Então, vamos colocar aqui que é uma questão mais política do que técnica, né? Bom, aqui diz então, e outros que afetem ou possam afetar a regularidade e a segurança de abastecimento e atendimento à expansão de setores de energia elétrica, gás natural e petróleo e seus derivados, né? E por último aqui, elaborar propostas de ajustes, soluções e recomendações de ações preventivas ou, veja, saneadoras, né, de situações observadas em decorrência da atividade indicada, isso no inciso 4º, visando a manutenção ou restauração da segurança no abastecimento e no atendimento eletroenergético, encaminhando-as, quando for o caso, ao Conselho Nacional de Política Energética, né, o CNPE, que nós já vimos nos vídeos anteriores, né? Então, o comitê ele pode levar o assunto para o conselho, porque o conselho, fazendo a avaliação, assessorando a presidência da República, ali ele pode chegar num modelo ou um conceito de políticas públicas que poderiam ser implementadas, né? E aí vem aquela questão política, porque por mais que a solução seja tecnicamente viável ou tecnicamente inviável, querendo ou não, nós vamos ter que traduzir isso, né, para o contexto político, porque quando levar para o Congresso ou para o Senado, os políticos eles precisam entender a situação, né? Então eles precisam entender de forma técnica e não de forma, vamos dizer assim, de ocasião, né? Não entendendo exatamente o problema e qual é a solução ou até a gravidade, né? Porque às vezes o problema precisa ser rapidamente solucionado e eles ficam lá em discursos intermináveis, né? Então é um desafio. Na verdade, levar aquilo que é técnico para a política é sempre um desafio, isso não só no Brasil, qualquer lugar do mundo, né, pessoal? Bom, então vamos lá. Bom, então, pessoal, por hoje, né, ficamos por aqui. Reforço então o convite para conhecerem nosso curso de 50 horas, né, sobre o mercado livre de energia, onde 32 horas já estão disponíveis na forma de videoaula e 18 horas serão na forma online ao vivo, né? Então aqui na página do curso nós temos uma explicação sobre o curso e aqui temos a apresentação e os conteúdos, né? Bom, então é isso, pessoal. Deixo o convite, o link está na descrição do vídeo. Até então o nosso próximo vídeo.